Senhor Jesus, fazei os nossos corações semelhantes ao seu. Ó Deus amado, neste 1º de outubro, nessa sexta-feira, nos capacite, Senhor Jesus, para compreender as vossas palavras desse santo evangelho nesta sexta-feira, nesse 1º de outubro de 2021. Obrigado, Senhor Jesus. Olá, meus amados irmãos, bom dia para todos, que a graça e a paz de nosso Senhor Jesus Cristo esteja com todos. Agradecemos ao nosso Mestre Jesus por Ele ter nos concedido um novo mês em nossa vida. Hoje é 1º de outubro, sexta-feira. Primeira sexta-feira do mês de outubro e 1º de outubro, um outubro novo em nossa vida, que nós jamais vivemos esse 1º de outubro de 2021 e jamais vivemos também essa primeira sexta-feira do mês de outubro. Amados irmãos, vejamos com atenção, com muito orgulho, amor e gratidão as palavras do nosso Mestre Jesus no Santo Evangelho de hoje, narrado pelo evangelista Lucas no capítulo 10, versículos 13 ao 16. O Senhor esteja convosco, Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo, narrado por Lucas. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo disse Jesus: ai de ti, Corazim, ai de ti, Betsaida, porque se em Tiro e Sidônia tivessem sido realizados os milagres que foram feitos no vosso meio, há muito tempo teriam feito penitência, vestindo-se de cilício e sentando-se sobre cinzas. Pois bem, no dia do julgamento, Tiro e Sidônia terão uma sentença menos dura do que vós. Ai de ti, Cafarnaum! Serás elevado até o céu? Não, tu serás atirada no inferno. Quem vos escuta, a mim escuta, e quem vos rejeita, a mim despreza. Mas quem me rejeita, rejeita aquele que me enviou. Palavras da salvação, glória a vós, Senhor. Que estas santas palavras nos iluminem e nos capacite para compreendê-las verdadeiramente, o que Jesus está dizendo com essas palavras. Nós vimos aqui no começo do Santo Evangelho, narrado pelo evangelista Lucas, que Jesus disse assim: ai de ti, Corazim, ai de ti, Betsaida. Porque se em Tiro e Sidônia tivessem sido realizados esses milagres, há muito tempo vocês teriam feito penitência. Bem, nessas cidades que Jesus está citando, ai de ti, ele quer dizer o quê? Que a palavra de Deus, o Evangelho de Deus, a boa nova do anúncio do reino de Deus foi levada a esses lugares. Mas eles, com a sua ignorância, eles preferiram as trevas do que a luz. E quem rejeita a palavra de Deus está rejeitando Jesus. E quem rejeitar Jesus está rejeitando o Pai que o enviou. E aí Jesus continua dizendo que essas outras duas cidades, que é Tiro e Sidônia, essas cidades não foram evangelizadas. O povo de lá não tiveram o privilégio de ouvirem a palavra de Deus. Então Jesus faz uma comparação dos dois lugares. Um que ouviu a palavra de Deus, que são as primeiras cidades. Essas duas segundas não ouviram a palavra de Deus. Aí ele quis dizer que no dia do julgamento, essas duas que não ouviram a palavra de Deus terão um julgamento mais brando. Isso significa aquele homem que nunca ouviu a palavra de Deus. Ele pode ser um pecador, ter cometido várias barbaridades em sua vida, mas ele viveu numa ignorância, vamos dizer assim, por ele não ter conhecimento da palavra de Deus. Ele não teve a oportunidade de ouvir a palavra de Deus.
Então esse homem, ele também será levado ao tribunal e será julgado, mas com menos dureza do que aqueles que ouviram a palavra de Deus. Que a palavra de Deus chegou até ele. A semente do anúncio do evangelho chegou ao coração dele, mas ele simplesmente ignorou. Ele rejeitou a palavra de Deus com sua ignorância, com sua soberba, com o seu apego às coisas mundanas, com os seus prazeres carnais, com tudo aquilo de arrogância, falta de amor, falta de perdão, falta de compreensão, intolerância e muito mais. Ele ouviu a palavra de Deus chegou até ele, mas ele rejeitou a palavra de Deus, não acreditando nas palavras de Deus. E como nosso Mestre Jesus falou, quem rejeitar as palavras de Deus estarás rejeitando a mim. E quem me rejeita, rejeita aquele que me enviou, que é o nosso Pai Celeste, o nosso Deus amado. Portanto, amados irmãos, nós devemos compreender que o nosso Mestre Jesus, ele nos ensina e nos dá toda a condição para que nós possamos ganhar a salvação. Mas nós precisamos ter fé em Deus, observar as palavras de Deus, cumprir os vossos mandamentos. Eu sei que é difícil, é muito difícil para nós pecadores viver a palavra de Deus conforme Deus quer, observar todos os mandamentos. É muito difícil para nós em função de nós sermos pecadores. Nós temos o nosso lado fraco, a nossa fragilidade humana pecadora, que muitas vezes nos induz a caminhos errados. Muitas vezes nós ouvimos a palavra de Deus, mas por falta de fé, perseverança e crença verdadeira em Cristo Jesus, nós acabamos se distorcendo pelos caminhos da vida, influenciados pelo maligno, porque é nessas horas, é nesses momentos que o encardido se prevalece de nós. Ele, nos vendo, ele cria em nossos pensamentos algo para nos desviar da palavra de Deus. Muitas vezes eles colocam coisas diante de nossos olhos que nos faz instantaneamente desviar da palavra de Deus, que é para nós cair em tentação, que é para a semente de Deus, aquela semente que o semeador semeou à beira do caminho, que o encardido vem e rouba a semente, para que nós não ouça a palavra, para que a semente não penetre em nossos corações, para que ela produza frutos. É isso que o encardido quer. E nós devemos tomar cuidado, muito cuidado, porque aquele que ouve a palavra de Deus e não a coloca em prática, esse terá um julgamento mais duro. Está aqui a palavra de Deus que acabou de falar. Ele fez as comparações daquelas duas cidades e das outras duas que não foram evangelizadas, e ele disse que aquelas duas que não foram evangelizadas, que a palavra de Deus não chegou lá, terão um julgamento mais brando do que aquelas que a palavra de Deus chegou até eles e eles recusaram. E ele disse aqui que quem rejeita a palavra de Deus rejeita Jesus, e quem rejeita Jesus rejeita aquele que o enviou. Amados irmãos, um bom 1º de outubro para todos vocês, uma ótima e maravilhosa sexta-feira, e que a bênção do Pai, do Filho e do Espírito Santo desça e permaneça sobre todos nós, assim seja. Amém.